você vai ver as consequências que podem causar em quem brinca com o que não conhece. Relatos reais de pessoas que vão pensar bem antes de fazer isso de novo. Olá, família do terror. Aqui é o Pânico. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Muitos devem conhecer o tão falado tabuleiro Ouija, mas talvez são poucos que saibam usar. Talvez eu faça um vídeo falando tudo sobre o que tem que fazer para usar de forma correta. Muitas pessoas sem nenhum conhecimento sobre isso resolvem brincar com o Ouija e acabam acontecendo coisas inesperadas. Esses relatos que eu vou falar agora para vocês são de acontecimentos sobrenaturais que ocorreram com algumas dessas pessoas. Se você se perguntar se são reais ou não, o que eu te digo é que as pessoas que estavam envolvidas afirmam que sim, mas claro, vai de cada um acreditar. O pai de Angela Jackson havia morrido há muito tempo, e ela não conseguia lidar com o fato de tê-lo perdido. Foi então que ela, querendo continuar falando com o seu pai, ela descobriu o tabuleiro Ouija e decidiu comprar um para tentar manter contato com ele. Algum tempo antes do tabuleiro chegar em sua casa, ela foi até um centro espírita e recebeu uma perturbadora mensagem de seu pai, que dizia saber o que ela estava pretendendo fazer, alertando para que ela não o fizesse. Certamente, o pai da garota estava se referindo ao tabuleiro. Ela não se interessou muito pela mensagem. Angela convidou algumas amigas para jogar, quando o tabuleiro chegou. Logo após a primeira pergunta, as amigas de Angela começaram a falar o nome da garota de uma forma estranha, e diziam, "Você vai morrer." Algum tempo depois, tudo estava normal, mas uma mensagem apareceu no tabuleiro dizendo, "Eu te avisei." O que parece que o jogo quase acertou, pois alguns dias após o ocorrido, Angela foi atacada por um homem mascarado que a agrediu com vários golpes de machado na cabeça. Angela felizmente sobreviveu. Ela então nunca mais jogou com o tabuleiro. Em 1977, Maddie e Jamie, duas irmãs de 12 anos, descobriram o tabuleiro Ouija e começaram a jogar todas as noites quando os pais saíam de casa. Após isso, algumas coisas estranhas começaram a acontecer na casa, mas nada que chamasse a atenção das meninas com o tabuleiro. Elas continuavam jogando todas as noites. Até que um dia, após uma partida sem nada de muito interessante, as garotas foram para o quarto e estavam conversando. Foi então que Maddie fez uma pergunta para Jamie. E quando a garota ia responder, ela começou a se comportar de maneira estranha. Maddie, que achou que fosse uma brincadeira da irmã, começou a ficar assustada com Jamie. Quando de repente, a irmã se aproximou e disse com uma voz que não parecia ser dela, "Pare de fazer o que você está fazendo." Após isso, Jamie respondeu a pergunta que sua irmã havia feito. Tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Após isso, as meninas nunca mais brincaram com o Ouija. Segundo Nick, ele costumava brincar com o tabuleiro quando tinha cerca de 8 anos de idade. Porém, nada de estranho nunca havia lhe acontecido. Até que um dia de madrugada, ele relatou ter em sua frente um rosto muito macabro, no qual não era comum, pois parecia um crânio com chifres. E diz que ficava sorrindo para ele de forma muito aterrorizante, mas como se estivesse feliz por alguma coisa. Nick resolveu então não mexer mais com o que ele não conhecia. Amy foi convencida pela sua amiga Stacy a participar de um jogo que ela havia comprado recentemente. Mesmo com uma certa resistência, Amy aceitou o convite e foi a primeira a perguntar ao tabuleiro. A primeira coisa que ela perguntou era se tinha alguém ali, e se tivesse que se manifestasse. E foi o que aconteceu, mas não naquele momento. Após a pergunta, nada de diferente ocorreu com o tabuleiro, levando as amigas a desacreditarem e jogar fora o tabuleiro Ouija. Porém, durante a noite, Stacy conta que viu alguém em seu quarto e que estava vindo em sua direção. Amy começa a gritar, até que sua mãe ouve. Apavorada, Amy explicou o que havia acontecido
e não conseguiu mais dormir. No dia seguinte, um padre foi chamado para benzer o local, e só então isso não aconteceu mais. Algo que eu gosto de sempre falar é que jamais se brinca com aquilo que você não conhece, porque podem acontecer coisas que você não vai gostar nem um pouco. Por isso, se você resolver brincar com o tabuleiro Ouija, tenha certeza de que nada vai dar errado, ou então fique somente com o conhecimento. Se você realmente gostou, não esqueça de deixar o like, que me ajuda muito. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe o vídeo para que mais pessoas vejam e entrem para a nossa família do terror. Me sigam nas redes sociais que estão aparecendo para vocês me acompanharem mais de perto. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.